Olá pessoal, então a gente vai para mais uma aula, tá? A aula de hoje eu vou dividir em duas partes, uma continuação da aula passada, de ajuste de modelos, e depois eu vou passar para um assunto novo, tá? Que é mais um modelo para a gente aprender, tá? Então vamos falar sobre ajuste de modelo, revisitando então a teoria passada, que é dado uma coleção de exemplos vindo de f, de uma distribuição desconhecida, retornar uma função h que se aproxime dessa função f, né? Então, dado diferentes pontos, a gente tem que, o nosso objetivo é aproximar um h de f, né? Onde x são os exemplos de entrada, h é a função de mapeamento buscada, né? E f é a função objetivo, que é a função, né, é verdadeira aqui, né? Aquela que criou cada um dos exemplos de x. E tem alguns conceitos que são muito importantes em aprendizagem que vocês precisam fixar, né? Um deles é o underfitting, ou subajuste. E o que significa isso? Uma vez que temos diferentes H's, né, que são hipóteses, dado um conjunto de hipóteses no espaço de hipóteses, né? Nós temos diferentes, né, infinitas retas, por exemplo, que podem o quê? Podem ajustar a esse modelo. Mas umas são mais ajustadas e outras menos ajustadas. Por exemplo, que se ajusta a só parte do conjunto de treinamento e não o todo, né? Então aqui a gente tem a hipótese 1, hipótese 2, hipótese 3. As três são o quê? Tem um subajuste. Tá? Então elas estão afrouxadas, elas não estão muito fitadas ou ajustadas. E um outro conceito que é o oposto a este é aquele de superajuste, né? Ou também famoso overfitting. E esse overfitting ele está relacionado com as hipóteses consistentes, né? E por quê? Porque são aquelas que passam por todos os pontos. Note aqui a H4 e a H3, elas passam exatamente em todos os pontos. E ela está muito ajustada, né, muito ajustada para esse conjunto de treinamento, ela tem um comportamento ruim. Qual é esse comportamento? Esse comportamento de, aqui eu tenho um gráfico de taxa de erro, tá? Taxa de erro é uma quantidade de erros dado a um conjunto de amostra, e esse conjunto e essa taxa de erro pode ser, para classificação, a quantidade total de acertos, né, total de amostra menos a quantidade de acertos, essa é a taxa de erro, ou adotando-se uma função de perda, eu tenho o que é real e o que é estimado ou predito, e eu tenho uma diferença entre elas, e dependendo da função de perda que eu adote, ela me dá esse erro, tá? Qual é o comportamento do overfitting no dataset? É este aqui, ó. Durante o treinamento, a gente nota aqui, ó, que essa taxa de erro vai caindo, né? E ela vai caindo por quê? Porque a taxa de erro, como é um erro, eu quero diminuir esse erro, ou o que a gente chama em aprendizagem de minimizar o erro, tá? Então eu estou diminuindo esse erro, note que eu estou chegando a zero, ó. Aqui eu chego a zero e continuo zero a partir aqui do tamanho da árvore, né? Profundidade 8, 9, 10, né? Isso significa quantidade de atributos. Então, à medida que eu vou aumentando os atributos da minha árvore, ou seja, a profundidade, eu faço o quê? Eu vou aprendendo cada vez mais esse conjunto de treinamento. Porém, quando eu tenho um conjunto de validação, ou seja, um conjunto que é disjunto ao treinamento, eu não conheço essas amostras do conjunto de validação, ele começa a acompanhar, né, essa queda de erro, mas em algum momento o que acontece? Olha aqui, ó. Ele começa a aumentar o erro novamente, ó, e vai aumentando e possivelmente vai aumentar mais para cá. Esse comportamento aqui é chamado de overfitting, ou seja, eu deixei tão ajustado a minha árvore para o meu treinamento, à medida que eu fui o quê? Me aprofundando na rede, né? Deixando ela cada vez mais profunda, com mais níveis, né? Mais atributos. Chega um momento que ele não melhora mais, ele não chega a zero, né? Taxa de erro zero, que seria 100% de acerto. Ele começa o quê? Ele começa a ser prejudicado, tá?
Então, ó, dado que h de x tem uma saída y' e que a verdade sobre esses dados vindo de f de x é y, o acerto seria nada mais do que y igual y', ou seja, a saída de h de x seja igual à saída de f de x. Se y é um valor contínuo, eu estou fazendo uma regressão. Se y é um valor discreto, eu estou fazendo uma classificação. Tá? Duas diferentes tarefas, ambas supervisionadas. A taxa de erro é a proporção de erro cometido, ou seja, h de x é diferente de y, ou seja, a saída de h de x é diferente da saída de f de x. Então, muito ajustadas são aquelas árvores mais profundas. Tá? E para combater esse overfitting em árvore de decisão, a gente faz uma chamada poda, ou também chamada de pruning, tá? Que é diminuir. Eu só aumento a profundidade se eu tiver um ganho, se eu tiver uma diferença estatística. Caso contrário, eu paro de descer na árvore. Então, quando eu vou parar? Né? Quando eu vou parar de treinar? No meu protocolo experimental, quando fizer essa curva subindo aqui, ó, é o momento de parar. Então, em 7 atributos, eu paro a minha rede. E como eu descubro isso? Com um teste estatístico, tá? De antes e depois de adoção daquele atributo. E aí a gente vai para um conceito muito importante em aprendizagem, que é o desenho do protocolo experimental de validação, né? Baseado na suposição de estacionalidade dos dados, né? O que é essa suposição? Que existe uma distribuição de probabilidade sobre os dados que mantém a estacionalidade ao longo do tempo, ou seja, o comportamento dos dados que está no conjunto de treinamento deve ser parecido com o comportamento dos dados no teste, ou seja, no mundo real. Então você espera exatamente que o que você utilizou de X no seu treinamento tenha X lá no meu mundo real, tá? E nessa linha de acertos, né, onde y tem que ser igual a y', nós vamos falar sobre 3 protocolos de validação. Quais são eles? Rodout Cross Validation, o K-Fold Cross Validation e o Leave One Out Cross Validation. O que é esse Rodout Cross Validation? Pega o treinamento, pega a base toda, aquela base da íris, divide em 70% de treinamento, 30% de teste. E roda. E você tem aqui um resultado de acerto. Depois você pega a validação cruzada com K partições, você pega K partições, pega a base inteira, divide em K partições, pega uma para teste e K-1 para treino e repete-se K vezes. Ou você faz o Leave On Out, que são N amostras de íris, né, daquela base íris, pega uma amostra apenas para testar e N-1 para treinar. E repete-se N vezes. Tá? O resultado final aqui é a taxa de acerto ou a taxa de erro, que é 1 menos a porcentagem de acerto, né? É a média aritmética, tá? De K vezes ou de N vezes. E o que é uma taxa de erro? É a média aritmética para todas as rodadas do protocolo adotado, seja ele para regressão ou classificação. Temos também um conceito de função de perda. E o que é essa função de perda? É a quantidade de perda de utilidade por predizer h de x igual a y', quando a correta resposta é f de x igual a y. Tá? Então, quanto de utilidade eu perdi, né? Que eu perdi durante o treinamento. Então, uma função L de loss function, dado x, y e y' é igual ao que? A utilidade de yx menos a utilidade de y' de x. Algumas funções de perda aqui mais famosas da literatura é o valor absoluto, que a gente chama de L1, que é dado y e y', ou seja, y que é a verdade sobre os dados e y' é a saída da minha árvore de decisão. Eu faço o quê?
y menos y', módulo disso. Essa é uma L1. Daí eu tenho o erro quadrático, que a gente chama de L2, que é dado a real menos a predita, que é a saída da minha árvore, do meu modelo, ao quadrado. Tá? Se eu tenho diferentes x, eu tenho um somatório deste ou um somatório deste. O somatório e divisão por n, onde n é a quantidade de amostra de teste. E eu tenho o erro 0 e 1, que apenas dá 0 se acerta, ou seja, se y e y' são iguais, se atribui 0 a esta amostra. Caso contrário, eu atribuo 1. Então, a perda empírica é o somatório das saídas das loss, dividido por n, n é a quantidade de amostra de teste. O objetivo aqui é ter a menor perda possível, né? Ou seja, minimizar a perda empírica. E temos também um outro conceito que é a regularização. E esta aqui é extremamente importante, que é o processo de penalizar as hipóteses mais complexas. Então, vocês lembram daquela ideia, aquele conceito de navalha de Ockham? Que na dúvida, você pega aquela hipótese mais consistente, que seja de menor complexidade. Então, essa é a ideia. Regularização tem um custo de H, que é a nossa hipótese escolhida, é a perda empírica, somatório dela, menos um L, que é um coeficiente de escala, vezes a complexidade de H. Tá? Este fator aqui é o fator de regularização, que a gente chama. Dado essas ideias de protocolo, o próximo exercício para vocês é utilizá-los. Então, realizar os 3 protocolos de validação, visto aqui nesse vídeo, utilizando as diferentes árvores criadas no exercício anterior, na atividade anterior. A taxa de erro final será a média entre as taxas de erros em diferentes rodadas do protocolo. Criar um gráfico de candlestick para melhor visualizar os resultados obtidos por cada árvore. Em X eu tenho as diferentes árvores, árvore 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Em Y eu tenho a taxa de erro. Tá? Então, esse é o exercício para dia 12/5. E é isso, pessoal, sobre continuação de aprendizado supervisionado com ajuste de modelos. Agora a gente vai começar a outra aula.